O relógio marca 7h33. Estamos aqui com o deputado federal Rubens Bueno, do PPS, e também com o prefeito de Campo Mourão, Tauilo Tezelli. Tauilo, bom dia. Bom dia, Eli. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. O senhor ficou espantado e agora eu falei o que é errado agora. Cidadania. O PPS não existe mais, agora é cidadania. Eita, vai ficando velho, uma coisa de louco, prefeito Tauilo. Ô Tauilo, vai sair agora o semáforo ali no trevo do Lar Paraná. Eu vi lá um pessoal trabalhando lá. O que vai acontecer ali? É o nosso semáforo do Lar Paraná? Eli, essa é uma história antiga, né, Eli? A aprovação do DENIT, a aprovação do DR, arrumar recurso do governo do estado. E essa obra de 2,5 milhões, ele contempla vários bairros de Campo Mourão e Recap, e contempla também esse semáforo. E a empresa tinha, acho que se eu não me engano, 5 meses para fazer quando nós assinamos o contrato. Então ela está dentro do prazo dela, né? E a programação é que nos próximos dias isso tudo seja instalado, que faz parte desse contrato que foi assinado em novembro. E vai ter então alguma outra melhoria ali naquele trevo? Ou agora nessa etapa são os semáforos? Tem alguns ajustes, né, para dar certo, né? Tem um trabalho de você retira um poste, mexe no meio fio, acerta a pista, né? E em seguida vai ser colocado o equipamento lá que, segundo os técnicos e a população, vai trazer mais segurança para quem se desloca e passa por ali. Que ali realmente é um movimento muito grande, né? Ali você contempla várias rodovias, Boiadeira, Tancredo, um grande Lar Paraná, que tem uma população grande também. E no futuro a gente vai ter que encontrar outra alternativa. Um viaduto, prefeito. Outra alternativa. Não, talvez até seja isso. Ou outra alternativa para vocês chegar até o Lar Paraná, porque hoje praticamente você só tem aquele acesso, né? Então você tem a Manuel Nogueira, você tem a Rua Guarani, você tem a Bela Vista, você tem a Rua das Palmeiras, e todas essas avenidas você tem que passar ali pelo... Não tem acesso direto. Não tem acesso, né? Então, no futuro vai ter que ser encontrada uma solução melhor. Até porque Campo Mourão tinha aí 15 mil carros. Hoje, entre moto e carro, deve ter uns 70 mil. E com isso também o grande fluxo da região que passa por ali, né? Então, alguma solução vai ter que ser dada para melhorar aí a vida das pessoas que moram também que moram no Lar Paraná. Fica por aí, prefeito, enquanto eu converso com o Rubens Bueno, que qualquer coisa que o Rubens falar que o senhor não concordar, o senhor pode pedir uma parte, né? Deputado Rubens Bueno, bom dia. Bom dia, Eli. Errei o nome do partido, hein, Bueno? O senhor ficou bravo aí agora, né? Não, eu também na terça-feira errei. É Cidadania. Cidadania 23. Como é que foi essa alteração? Então, no início do ano passado, vários grupos de jovens pertencentes a movimentos, o Agora, Livres, Renova, eles procuraram um PPS e com interesse se filiar, e se filiaram. Alguns disputaram eleições em alguns estados do Brasil, e inclusive no Paraná. E no final nós tínhamos um compromisso de discutir a mudança do nome do partido. Terminada a eleição, nós marcamos o congresso para março, e em março nós fizemos a mudança. Muitos nomes surgiram como ideias e afunilou para Liberdade e Cidadania 23. Então venceu Cidadania 23, que a partir de 23 de março passa a valer como o nome do novo partido. Englobou outros partidos menores, então? Ainda não. Não, porque essa é uma outra etapa que agora nós vamos começar a articular. Rubens, a grande questão hoje lá em Brasília é a reforma da Previdência. Na sua opinião, quais são os pontos positivos e aqueles pontos que o senhor considera negativos que precisariam ser alterados nessa reforma? Bom, positivo, você estabelece um limite para a Previdência Pública pagar aposentadoria e pensão. Esse limite é o limite do INSS, ou seja, R$ 5.800, né? Quem quiser ganhar mais do que isso como aposentado e pensionista vai ter que procurar um fundo de pensão. Para o serviço público, nós criamos em 2013 o Funpresp e outros tantos fundos que tem. Então, a dinâmica é dizer, a Previdência Pública é para quem ganha menos, não é para quem ganha mais, como acontece hoje. Esse é o problema grave da Previdência. Esse é um ponto positivo. Todos vão receber da Previdência Pública R$ 5.800 como limite. De outro, você estabelece também normas, como, por exemplo, idade mínima para se aposentar, como em qualquer país do mundo. Senão o sistema quebra, o sistema não consegue sobreviver
atuariamente, porque isso leva ao quê? Leva a um descompasso da entrada de recursos e da saída. Então hoje nós temos um déficit que está chegando a 270 bilhões de reais e crescendo a todo ano. Então nós chegamos a um ponto em que hoje a dívida pública chega a 4 trilhões de reais e temos um pagamento de juros e serviços desta dívida de 400 bilhões de reais por ano. Nós temos que sair disso, dar fôlego para o governo investir em obras importantes e estabelecer o quê? Uma nova dinâmica em que os fundos de pensão vão atuar economicamente, não só para fortalecer a economia, mas para investir naquilo que o país mais precisa, que é infraestrutura, e sim, investimentos altos, caríssimos. E quem é que ganha muito pela Previdência como aposentado? Tem setores da vida pública nacional que ganham muito, ganham 30, 40, 50 mil. Quem, por exemplo? É aposentado? Tem. Se você for buscar na área em que você trata do judiciário, é muito Ministério Público. Você vai buscar na área do próprio promotor ganha do Congresso Nacional, 40 mil de aposentadoria. Você vai buscar em outros setores como a advocacia, carreiras jurídicas do serviço público. Então chegou um ponto que não é o problema de ganhar mais, mas não pode ganhar da Previdência Pública, porque esse é dinheiro público. Ali é para aqueles que pagam imposto e querem que isso seja revertido em obras. Então estes irão, como disse, já criamos o FUNPRESP, irão para o FUNPRESP e a partir daí vão ter uma nova vida independente da Previdência Pública. Sim, então essas aposentadorias mais elevadas, todas elas estão no serviço público, não na iniciativa privada. Estão no serviço público, sem dúvida nenhuma. Se você for buscar dos 30 milhões de aposentados e pensionistas da área privada, a média, 70% da aposentadoria é de R$ 1.270. Então, talvez... E tem os outros 3 milhões do serviço público, que aí a média é muito mais alta, do legislativo, do judiciário, do executivo. Isso é um freio que você coloca as coisas no seu devido lugar. Ou seja, acabou para a Previdência Pública, se aprovarmos a reforma, aqueles que ganham muito e se aposentam cedo. Acima de 5 mil, ninguém vai ganhar mais. Para todos. Para todos. O limite vai ser assim, promotor, juiz, delegado. Porque vai ter o fundo que nós já criamos. Sim. E os deputados? A mesma coisa, é para todos. Para todo mundo. Para todos. Previdência Pública não vai caber mais de forma alguma que aqueles que se utilizam hoje, e o sistema é esse, a legislação é essa, mudar para poder colocar o Brasil no seu devido lugar, para estabelecer confiança econômica. País que não tem confiança econômica vira uma Argentina economicamente falando, que hoje está lá de novo caindo aos pedaços, né? E não tem como recuperar economicamente um país como a Argentina. E o Brasil caminha seriamente para isso. Por que eu estou dizendo? Porque daqui 2 anos nós não teremos dinheiro para pagar aposentados e pensionistas. Aqueles que ganham muito têm como se safar, têm como sair. Os que ganham pouco não têm para onde correr. Então em homenagem a esses que nós temos que dar a proteção social para que a Previdência Pública garanta esse mínimo para o trabalhador brasileiro. Então essa reforma da Previdência, ela não prejudica o mais pobre. Evidente que não. Como muitos falam. A proposta do governo veio equivocada e nós de pronto, nós dizemos, e todo mundo já disse, praticamente todos, que não vão aprovar essa questão do fim do benefício continuado, que esse é para a família ou para a pessoa que tem uma renda de menos de 1/4 do salário mínimo. Não vamos de forma alguma mexer com o trabalhador rural. Então, manter esta proteção social é a dinâmica de uma nova previdência que se pretende criar. Quer dizer, não mexer naquele que já ganha pouco, né? O negócio é atacar quem ganha muito. É evidente que se aposenta cedo. E se aposenta cedo. Esse é os que ganham pouco se aposentam tarde no Brasil. Né? E os que ganham muito se aposentam cedo. Agora, não tem nenhum ponto a mais que o senhor considera que precisa ser alterado nessa reforma, que precisa dar uma mudada, ou agora ficou boa? Não ficou boa, e aí que tem que compreender. A CCJ, da qual eu faço parte, nós estamos discutindo a constitucionalidade do projeto. Não entramos no mérito de idade mínima, entrando no mérito de como vai ser, de que limite que é. Não entramos nesse mérito, até não pode. Nós temos que dizer se aquele projeto do governo é constitucional, não fere cláusulas pétreas, enfim. E ali nós aprovamos. Agora vai se criar, como já se criou e já se instalou, a comissão especial que por 40 sessões vai dizer qual é o parecer que foi aprovado ou não. Aprovado ou não esse parecer vai a plenário para deliberar.
Quer dizer, o plenário não vota num pacote só a Previdência, ele vai votar essa Previdência por tópicos dentro da reforma? Como é que é essa votação? Não, a votação será em 2 turnos, porque é uma emenda à Constituição, não é? Tem que ter quórum qualificado de 3/5, ou seja, tem que ter no mínimo 308 votos favoráveis, né, para poder aprovar, e indo ao plenário, vem dessa comissão. Já vem especial, vem a proposta. Já vem resolvidinha lá. O relatório vem, mas pode ser modificado em plenário, né? Pode ter emenda. Pode mudar. Pode. Plenário que dá a última palavra. E o que precisa mudar ali, na sua opinião? Olha, a grosso modo, a capitalização, por exemplo, não está muito clara, né? O que vem a ser a capitalização? A capitalização é que você, ao invés de ter um sistema que garanta essa repartição como é hoje, você vai fazer como se fosse uma poupança para poder lá na frente receber. Acontece que para começar um sistema de capitalização precisa de muito dinheiro, porque os aposentados vão continuar se aposentando. E esse muito dinheiro vai sair da onde? Até agora não foi explicado. Então, o que nos deixa muita dúvida é o sistema de capitalização, é a questão do trabalhador rural, é a questão do benefício continuado. E esse não podemos mexer de forma alguma. O benefício continuado é... Por exemplo, uma pessoa deficiente que não tem condições de trabalhar, essa vai para o benefício continuado, que aos 65 anos de idade se aposenta com salário mínimo. Pela reforma, pela proposta que está lá, acaba isso? Não acaba. Pela proposta, eles vão receber um salário mínimo a partir dos 70 e a partir dos 60 recebe metade do salário mínimo. E o senhor não concorda com isso? É isso que nós não concordamos. Tinha que ser como? Continuar do jeito como que está. 65 anos recebe o salário mínimo. Então, o que aconteceu essa semana lá em Brasília foi verificar se de repente não tem nada fora da Constituição. É isso. Passou isso aí. Agora vocês vão analisar... Por isso que o nome ali, por isso que o nome que se dá a esse passo inicial pela CCJ é que se dá admissibilidade. Nós vamos admitir se ela pode continuar ou não. Sim. Agora o mérito é a partir desta comissão especial, que tem 40 sessões, como eu disse, e tem as 10 primeiras sessões para apresentar as emendas. E aí a discussão e a votação antes. Quer dizer, é nessa parte agora que tudo que está ali os deputados e senadores vão discutir. Os deputados agora, e depois vai para o Senado, que segue o mesmo rito. E ali um deputado pode questionar um ponto, mudar, apresentar uma emenda e tal. Quer dizer, então não tem nada de aprovado, o que passou lá foi apenas para verificar se é constitucional ou não. O debate que a gente vem agora, então. Sem dúvida, é agora. O mérito vai ser discutido agora. E o senhor acredita que essa reforma vá para votação em plenário quando, deputado? Olha, se tudo correr bem, fim de julho, lá início de agosto. Se tudo correr bem na Câmara. Sim. Depois tem o Senado. Se o Senado modificar, volta para a Câmara para discutir o que o Senado modificou. Então o senhor é favorável a essa reforma com algumas... sim, isso desde a reforma sempre, é necessária, então. Desde sempre, desde o começo. Se vocês se lembrarem, a minha campanha eu falava que a prioridade minha e do país era a reforma da Previdência, que eu ia lutar por isso. E por que alguns setores alegam que essa reforma vai prejudicar o pobre, deputado? Porque são os mais ricos que alegam. São os mais ricos. Como argumento de uma narrativa de alguém que diz, não, isso vai prejudicar o mais pobre. Na verdade, vai prejudicar aquele que ganha muito e se aposenta cedo. Então ele está utilizando aquele que recebe menos para manter o benefício dele. Claro, mas foi sempre assim. O populismo, a demagogia, a mentira, sempre atacou por aí. Agora, a questão da previdência dos municípios. Por exemplo, sabemos que em Campo Mourão não é pelo INSS, é o município que, né, tem a previdência própria aí. As prefeituras, de um modo geral, os governos do estado, de um modo geral, estão quebrados praticamente por manter essas previdências municipais estaduais aí. Essa reforma do Bolsonaro aí, que vocês vão analisar agora, ela não mexe com isso também? Por exemplo, aqui em Campo Mourão, por exemplo, como é que fica? Na prefeitura, por exemplo. A proposta, ele ainda não foi votada, não é? Não foi sequer discutida, mas a proposta é o seguinte: os sistemas estaduais e municipais terão 180 dias para se adaptarem, ou seja, votar leis próprias para se adaptar. Se isso não acontecer em 180 dias, passa a valer aquilo que nós votamos, para todos. Então, de qualquer maneira, uma prefeitura como Campo Mourão, o servidor da prefeitura, vou dar um exemplo, Campo Mourão, quando a gente está aqui, o servidor da prefeitura de Campo Mourão, ele passará para essa Previdência Federal. Não, eu não disse isso. Eu disse que em 180 dias, se a Câmara Municipal de Campo Mourão, o prefeito, não apresentar um projeto e não for votado, passa direto. Se não for votado e não tiver uma lei própria no município ou do Paraná, vai ficar valendo a nacional, que vale para todos. Certo. Ficou meio assim. Não, mas pode dizer. Tipo assim, por exemplo, o Tauílo Tezelli, por exemplo, prefeito de Campo Mourão, ele tem que fazer o quê
para poder transferir essa responsabilidade para a área? Não transfere a responsabilidade. Não. Agora se adapta ao novo sistema. Então, por isso que tem um nacional. Se o estadual não votar a sua e o municipal a sua em 180 dias, que ele pode criar dele. Esses 180 dias é para o município criar dele. Exatamente. Ou modificar dele. E não aderir a outra. Não, a outra é automática se o Tauilo não... Se não fizer a lei aqui própria. E se de repente um vereador, o prefeito for a favor de transferir isso para a União, e um vereador resolver, por exemplo, que tem que ficar aqui no município, como é que resolve essa pendência? Tem previsão, e aí é um pouco do mérito, né, de previsão de que tem propostas que querem que o município pode se adaptar a uma previdência estadual, ou estadual e municipal pode se adaptar à previdência, o FUNPRESP nacional. Tem lá proposta, essa opção, então. Tem propostas, que isso pode ser que aprove lá na frente. Muito bem. E agora sobre a reforma que o ministro Sérgio Moro quer para a área da segurança pública, Rubens, também parece que tem alguns embates lá, né, em Brasília. Tem porque é o seguinte, quando você olha para a Constituição, ela tem todo um histórico da sua feitura, nascida de uma Assembleia Nacional Constituinte, convocada especialmente para aquele feito, né? E de lá vem o quê? Vem os direitos individuais, direitos coletivos, liberdade de expressão e por aí vai. Então isso é básico do ponto de vista da democracia e está ali consagrado na Constituição. O que não pode é ferir isto. Então tem alguns pontos, eu defendo o pacote do Moro, mas tem alguns pontos, como eu disse, tem que ser revisto. Como eu não sou especialista, né, na área, nós temos outros grupos trabalhando, inclusive consultoria, assessoria, para ver na frente. Tem um grupo de trabalho que o presidente Rodrigo Maia criou para estudar esta proposta do ministro Sérgio Moro, para que estudada essa proposta seja levada de uma forma mais clara, vamos dizer assim, mais didática, para ter uma compreensão, não só do parlamento, mas da sociedade como um todo. E como é que está esse pacote? Não, esse grupo de trabalho está trabalhando. Já está analisando. Tem prazo, tem prazo para concluir o relatório. Muito bem. Vamos agora falar do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro. O senhor não acha que esse grupo, esse governo, ele está tirando um pouco da democracia? É claro que ao tirar um comercial do Banco do Brasil do ar, por exemplo, porque aparece lá um negro, uma pessoa de cor negra, ou coisas desse tipo assim, de repente faz críticas contra determinados grupos, apoiou o Jean Willis sair do Brasil. Quer dizer, o senhor transferiu a negócio de Jerusalém lá, que eu nem sei explicar direito, mas que já deu uma polêmica lá. O senhor acha que o presidente, nesses 4 meses, ele criou muito rolo através desses Twitter e desses negócios aí, em vez de se preocupar mais com o Brasil? Aí, primeiro é o seguinte, né, vou deixar as coisas assim. Ele montou uma equipe econômica, o ministro Paulo Guedes montou uma equipe econômica muito boa, né, muito preparada. Isso é bom para o país, porque é uma área muito sensível. O Brasil na dificuldade que ele está, com 13 milhões de desempregados, enfim. E temos que buscar um caminho para ajustar isso e o Brasil crescer, gerar emprego. A equipe é muito boa. Você for olhar na saúde, o Mandetta é um bom ministro, conhece a área da saúde como... Né? A Tereza Cristina, na área da agricultura, conhece como poucos a agricultura. Você vai para o Osmar Terra na área social, é um ótimo ministro. Enfim, tem bons ministros. O problema é saber qual é a proposta do governo para as grandes políticas nacionais, que não tem. Que políticas? Não tem. Políticas públicas. Como assim? Qual é a política de relações internacionais no Brasil? Sim. Qual é a política de educação para o Brasil? O ministro caiu de tanta bobagem e besteira que fez, uma estupidez que foi feito com o Ministério da Educação. Né? Você entra em outros setores, você vai ver na área de direitos humanos. Não é que você queira ou não queira, se você concorde ou não concorde. É que na área de direitos humanos você tem que compreender a sua relação com o mundo. E você não pode ficar isolado desta relação com o mundo. O problema da transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Isso aí para quê? Porque ele botou na cabeça. Quer dizer, quem botou na cabeça? Não tem uma discussão, não tem um assessoramento, não tem noção do que está fazendo. Ele provocou uma crise tão grande para setores, e o Paraná perde muito com isto,
setor do agronegócio, da produção de carne, perde muito com isso. E depois ele voltou atrás, que não era mais embaixada, era um escritório. Ou seja, no fim, ele desagradou um lado e desagradou o outro. Então, é dizer o seguinte: presidente, cuide do que fazer pelo país. Não fique se miscuindo em coisas pequenas, no varejo, que não ajuda em nada, né? Ele é assim, os seus filhos, é a coisa toda desencontrada, uma guerra contra o vice-presidente. Você está armando guerra para quê? Buscando inimigos quando o Brasil precisa se unir para vencer a grave crise que ele tem? E o que ele tinha também que começar a querer comemorar o golpe militar, que ele fala de revolução também? A troco do quê? Não tinha nada a ver também, né? Já está consolidado, já tem uma lei da anistia que uniu o país. Um negócio de 50 anos aí. Não, né? e tem uma lei da anistia que os militares aplaudiram e aprovaram à época, né? E não concordam com esse tipo de coisa. Você não pode ficar imaginando que reabrindo uma ferida você vai ajudar o país. Ao contrário. Então você tem que olhar para frente e dizer que para frente nós temos que preparar o país para um novo momento, né? Um momento e que todos nós queremos ajudar. E a gente só pede que o presidente não atrapalhe. Rubens, o senhor está fazendo prestação de contas na região, né? Do Sim. ano passado, é isso? Sim, como todos os anos, né? Eu faço o roteiro, já fiz o Norte Pioneiro, já fiz a região de Cornélio, região de Londrina, Apucarana, Paranavaí e Umuarama. Agora eu estou concluindo. Já fiz Foz do Iguaçu, Toledo, então falta só a Concan. Então comecei aí em Engenheiro Beltrão na quinta. Ontem nós fizemos Corubataí, Barbosa, Fênix e Quinta do Sol. Hoje, agora vamos para Araruna, 8h30, depois de Araruna vamos a Terra Boa. E concluo o fim de semana. E na semana que vem eu pretendo concluir a Concan com esse roteiro de prestação de contas, que é uma coisa que me orgulha muito, me realiza muito de prestar contas dos meus atos e abrir o debate sobre a conjuntura. Rubens, vamos falar de algumas coisas da região aqui. A ex-presidente Dilma esteve em Campo Mourão e anunciou aqui o asfaltamento da rodovia entre Campo Mourão, a rodovia não, a estrada de terra aí, né? Campo Mourão a Palmital, que corta aqui, né? E vai sair lá no sudoeste bem mais rápido, né? Me permita um reparo? Sim. Ela não anunciou, ela assinou a ordem de serviço. Exatamente. Não, ela anunciou e depois assinou a ordem, né? Isso. Então era para sair já, né? Naquele momento. Era para começar. Mas era a dia. véspera da eleição, né? Então já era para ter começado no outro dia a obra. Foi assinada a ordem de serviço, então. Mas não saiu nada até agora. O senhor tem alguma informação? Primeiro, ele tem um novo governo que faz uma reforma administrativa, junta ministério, muda daqui e dali. Então isso aí tem um ajuste, até porque não votamos sequer a medida provisória da reforma administrativa. Então não há uma lei que sustente aquilo que ele propôs. Mas isso não existe, então, que ela assinou aqui a ordem de serviço, não existe. Não, existe a ordem de serviço, mas se perdeu no tempo porque não está no orçamento. Não estando no orçamento, como é que você vai executar uma obra? Como é que ela assina um negócio? Mas era um ato demagógico, populista, foi uma enganação, como nós dissemos na época. O senhor quer dizer que a Dilma veio aqui e enganou a população? Mas não tenho dúvida nenhuma. Eu disse na época, eu estou repetindo o que eu falei na época. Então não tem nada. Não tem. Tem o projeto. Só o projeto ali. Cujo projeto é a BR-158. Isso, é 158. Esta BR, você se lembra que lá atrás teve problema, foi afastado o representante do DENIT, teve problemas sérios, né? E isso sempre assim, envolvendo com situações desagradáveis. Então nós podemos, aquele negócio que a Dilma assinou, pode esquecer. Não é que pode esquecer, é que aquilo que ela assinou não era verdade. Não era verdade. Porque ela sabia que não ia realizar. Foi uma cena. Porque ela sabia que não ia realizar. Como lá atrás ela anunciou os cursos de medicina, que era um ato popularesco, vamos dizer, para ganhar votos em 38 grandes cidades do Brasil. E lá estava Campo Mourão no meio. Se nós não entramos com todo vigor e força, com todos, né, de Campo Mourão, do Paraná e do ministro Mendonça, que foi decisivo para recuperar aquilo que o próprio Tribunal de Contas já tinha cancelado o edital do curso de medicina em Campo Mourão e mais 38 cidades do Brasil. Agora eu sei, Rubens, que não é muito da sua alçada essa questão, mas é do governo, dos deputados estaduais, enfim, sei lá. Mas o Paraná está numa situação de rodovia aí muito precária. É verdade. Por exemplo, Campo Mourão, Guarapuava, por exemplo, muita gente tem que passar por esse trecho aí. E o que pode ser feito, Rubens, nesse sentido aí, Campo Mourão, Guarapuava? A gente paga pedágio, Campo Mourão a Cascavel aqui,
para andar atrás de caminhão, porque não tem a pista Não do tem a projeto. terceira pista, Não é tem verdade. nada. Então, o que acontece? O que Eu você re- fez? Eu recomendo você a dar um passeio a Quarto Centenário. Eu fui lá. Ah, você foi? Fui. É um horror, um horror. Eu recomendo você na região de Lobato, Fui Santa também, Fé, fui Guaraci. também. Guaraci, nós estouramos um pneu da frente, não sei como nós não tombamos o carro. E eu convido o senhor para ir aqui na região de Querência do Norte também. Querência é o noroeste do Paraná. A Querência do Norte não passa mais. Esse está interditada a rodovia. Viu, Eli? Nós tivemos uma audiência com o secretário Sandro Alex, o prefeito Tauílio estava junto, e ali levamos as fotos, né, das nossas andanças pelo Paraná, mostrando a situação das estradas. E ele disse que está recebendo um recurso, e esse recurso da Lava Jato, das concessionárias e tal, da ordem de 500 milhões de reais. E esse recurso seria exatamente para recuperar imediatamente as rodovias. Primeiro fazer um tapa-buraco, que não precisa fazer licitação, que demora. Enquanto isso, faz a licitação. Então, só que até agora não aconteceu o tapa-buraco, né? A região de Barbosa, ontem nós tivemos na região ali, Corumbataí, tá? Roncador também. Muito difícil, muito difícil. Roncador eu vou semana que vem. O senhor vai ver lá que tá feia a coisa também. Onça parda, lembra? Sim, a onça parda. O Tauílio lembrou disso Esse também. trecho para Guarapuava, né? Que é a boiadeira aí, que é a o senhor boiadeira. lutou tanto para sair o asfalto. Quer dizer, a boiadeira tá um tapete. Uma beleza. Tá um tapete. Termina aqui, começa o sofrimento do caboclo. Semana passada eu ia de Moarama para Maringá. Nossa. Aí eu não fui de Moarama para Maringá. Veio por aqui. Eu vim por Campo Mourão É pela o boiadeira. que muita gente tá fazendo. Se boiadeiro você vem até aqui uma beleza, daqui para ali, pista dupla. Lá em Morão o pessoal diz que está evitando essa. Quer prometer duplicar também ali. Em Maringá. Aliás, tem placas, Eli, na saída de Cruzeiro, dizendo, olha aqui um acesso para Maringá via Campo Mourão. Tem placas indicando. Muito bem. Mas vai resolver isso aí, será? Porque isso aí é um descaso dos governos, não é? Anteriores, vamos supor. Porque o Bolsonaro pega agora, o Ratinho pega agora do jeito que tá aí. Isso aí não saiu agora isso aí, né? Não ficou assim agora. O que acontece é o seguinte, não há um planejamento de manutenção, até pode haver, até acho que há. O que não coloca recurso para fazer a manutenção. Não fazendo a manutenção, fica mais caro depois realizar esse tipo de serviço de restauração. Morador da região aqui de Santa Cruz do Monte Castelo, passando aqui uma rodovia São Pedro do Paraná. Sim. Aqui é São Pedro do Paraná. É ali não, São Pedro na Barranca do Rio ali. É isso aí. É desse jeito. Eu tenho uma coleção de fotos aqui, por onde eu ando. Muito bem, tá certo. Um abraço aí, pessoal da região. Rubens, obrigado, até a próxima então. Eli, muito obrigado a você, um bom dia, muito obrigado à família de Campo Mourão, de toda a região. Tauílio Tezelli, bom dia e até sábado que vem. Bom dia, Iri, até sábado. Um bom final de semana a todos. Muito bem, o senhor sabe que esse horário aqui deu certo, né? Tanto é que o pessoal gosta e tá começando a copiar a gente.